Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver. Olá, paz e bem. Durante toda esta semana estivemos conversando e refletindo sobre o Sínodo da Amazônia. Ver, discernir e agora é hora de agir diante de tudo que refletimos. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Uma igreja com rosto amazônico. É esta a proposta do Sínodo realizado em Roma, de 6 a 27 de outubro com o Papa Francisco. O Sínodo quer responder às situações de injustiças da região, o desejo para que a igreja encontre em suas periferias lugares privilegiados de experiência evangelizadora. Em conversa com Monsenhor Cid, pároco, professor de História da Igreja na Faculdade Católica de Belém, coordenador das pastorais sociais da Arquidiocese de Belém, participante do REPAM, que é a rede eclesial pan-amazônica, e ainda participante do Sínodo, ele aponta para a Web Rádio Santo Antônio alguns caminhos deste Sínodo para a Igreja. O Sínodo é para todos nós um sinal de esperança, não só para a Amazônia, mas para o mundo todo. Eu creio que desde esse grande movimento que foi lançado pelo Papa, quando convocou o Sínodo, passando sobretudo pelo movimento do processo de escuta, que foi um grande movimento de participação, de envolvimento das pessoas, dos grupos e instituições, Isso fez com que despertasse no coração das pessoas esse desejo de que o Sínodo possa concretizar algumas dessas aspirações, ou por que não dizer todas também, não só no campo eclesial, como, por exemplo, que a igreja esteja presente permanentemente na vida das pessoas, na missão das pessoas que estão espalhadas pela Amazônia, oferecendo, sobretudo, o conforto dos sacramentos, que o povo tanto deseja, como proximidade de Deus, proximidade do mistério eucarístico, da palavra de Deus, como também toda essa questão ecológica, ambiental, que muitas das vezes vai sofrer muito as pessoas, os povos antigos, os povos que vivem na Amazônia desde muito tempo, que essas pessoas sejam reconhecidas nos seus direitos, assim como também as coisas criadas, que elas possam ser respeitadas, amadas, possam ser expressão de uma convivência, aquilo que a gente chama de ecologia integral, a realidade humana, a realidade ambiental, convivendo de uma forma harmoniosa, pacífica e proveitosa, no sentido de que a Amazônia não deve deixar de ser tocada, normalmente pelo progresso, mas que seja um progresso que traga paz para todos, traga o conforto, a alegria, a sobrevivência, a vivência harmoniosa com todos. Nós esperamos que o Sínodo possa, depois da sua realização, concretizar todos esses sonhos, esses ideais, essas propostas que nós, como Amazônidas, temos, sobretudo para os povos mais fragilizados e mais vulneráveis que existem em nosso meio. Então, esse é o meu desejo também, desejo que todos possam estarmos juntos nessa aventura que é o Sínodo,
e depois saímos daqui felizes, contentes, porque o sínodo correspondeu às expectativas, aos ideais, né, que todos dele depositaram. Que Nossa Senhora da Amazônia possa abençoar os padres sinodais, os bispos, o Papa, todos aqueles que viemos aqui para ajudar na sua realização. Na busca de uma dimensão profética, uma afirmação do Papa Francisco nos ajuda a ver este caminho. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles e por suas culturas, emprestar-lhes nossas vozes nas suas causas, serem seus amigos, escutá-los. Seus ensinamentos marcam o rumo das prioridades da Igreja na Amazônia. Sou Laura Vicúnia Pereira Manso, pertenço à Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, vivo em Porto Velho, Rondônia, e há 20 anos atuando diretamente com os povos indígenas aqui na Amazônia. A dimensão profética da Igreja tem a ver com o legado do próprio Jesus Cristo, que viveu essa dimensão até as últimas consequências. E na Amazônia, terra de muitos mártires, de pessoas, de homens e de mulheres que deram a sua vida por defender os direitos, por defender os povos indígenas e também por defender a floresta amazônica, porque se entende que esse ecossistema que nós temos na Amazônia é um ecossistema com uma biodiversidade muito grande, com uma riqueza muito grande, também de uma beleza ímpar. Mas entendemos também que temos aqui um sistema que é complexo e frágil ao mesmo tempo, e que para ele existir e resistir, ele necessita a floresta em pé. Então, muitas pessoas, no decorrer da trajetória de vida, missão e de opção pelos últimos, deram a sua vida por defender esse bem que é para todos. Temos exemplo aqui na Amazônia de Chico Mendes, da irmã Dorothy, de Ezequiel Ramin e de tantas outras pessoas que no dia a dia e no anonimato continuam essa luta. A necessidade desse cuidado com a casa comum e com os povos indígenas é justamente a necessidade de preservar e defender a vida onde ela está mais ameaçada. E o Papa Francisco, em Puerto Maldonado, quando esteve junto com os indígenas, reconhece e fala abertamente que os povos indígenas nunca estiveram tão ameaçados como estão agora. E de verdade, o que existe é uma avalanche de propostas que possibilitam, que trazem a morte para os povos indígenas. A negação de direitos que já eram assegurados nas diversas constituições dos diversos países que compõem a Pan-Amazônia. Então, esse chamado do Papa Francisco para o cuidado com a casa comum, para o respeito aos povos indígenas, é um chamado a todos nós para que também cuidemos e respeitemos esse bem e esse patrimônio que é de toda a humanidade. E os povos indígenas, eles têm muito a contribuir nesse processo de cuidado e de respeito à Mãe Terra. Porque, como bem falam os povos indígenas, passam os governos
mas os povos indígenas continuam lutando em defesa da vida, em defesa da terra. E a questão de amazonizar o mundo é a gente trazer para todos os espaços e em todos os cantos e regiões esse debate de que é preciso cuidar da casa comum. É preciso cuidar desse sistema vivo e complexo que é a Amazônia, que é preciso cuidar, defender e respeitar os povos originários e os povos amazônicos. A igreja em saída que o Papa Francisco chama é justamente para estar nas periferias, onde a vida está muito ameaçada. Então esse é o grande chamado, a grande profecia da igreja hoje está onde a vida se encontra mais ameaçada, fazendo a opção que fez Jesus Cristo, a opção pelos últimos, a opção pelos pobres. O sangue de tantos homens e mulheres banham a terra da floresta amazônica que dia a dia exprime através de sua biodiversidade o grito e a luta deste povo que o ódio não calou. Eles são os mártires da floresta. Vidas pela vida. Vidas pela vida. Vidas pelo reino. Vidas pelo reino. Vidas pelo reino. Chico Mendes, filho de seringueiro, nascido em Chapuri, no interior do Acre, ambientalista, sindicalista, ativista político e seringueiro, militante da conservação do meio ambiente, assassinado em 1988 por donos de terras opositores à sua luta. Hoje não adianta mais a UDR, por exemplo, querer matar um Chico Mendes, um outro sindicalista lá do Acre, porque hoje tem centenas, milhares de Chico Mendes e outros companheiros. Porque a questão da Amazônia é uma questão que interessa a todo o segmento da sociedade brasileira. Ou seja, todos nós somos brasileiros. E é preciso que todos os brasileiros hoje se derem as mãos para defender uma causa tão importante que é a defesa da Amazônia. E nós sabemos que a Amazônia hoje que é a cobiça do latifúndio. E eu acho que o futuro da Amazônia depende muito da organização e da resistência da sociedade brasileira. Padre Ezequiel Ramin, missionário colombiano, ordenado na Itália e enviado ao Brasil em 1980 para assumir o trabalho em Cacoal, Rondônia. Foi assassinado em 1985, aos 32 anos, quando voltava de uma missão de paz por defender os índios, os pobres e os sem terra. Irmã Dorothy Stein, missionária nascida nos Estados Unidos, mas naturalizada brasileira, contestou com coragem a exploração dos povos da região rural, em especial daqueles que viviam na Amazônia. Por causa de seu trabalho em favor da justiça, foi assassinada em fevereiro de 2005, em uma estrada rural do município de Anapu, Pará. Porque o desejo de controlar toda essa natureza é muito grande. Então, essa tensão que nós estamos passando é muito difícil. E para mim é difícil porque eles tentam até acusar nós de estar provocando esta. E eles estão tentando realizar desmatamento e grilando essas áreas. Essas terras é terra pública, terra da nação. Essas terras não têm documentos que garante um madeireiro ou fazendeiro direito a essa terra. Marçal de Souza, nascido no estado de Mato Grosso do Sul em 1920, indígena. Sua luta era pela defesa dos direitos dos índios e no enfrentamento da extração ilegal de madeira e riqueza da floresta, contra a escravidão indígena e tráfico de meninas índias. Foi assassinado a tiros na aldeia campestre em novembro de 1983. Eu creio que
pelo Brasil inteiro. Vai levantar, ou já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Porque nós, os índios que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. Minha vida tem sido, esses anos, tem sido uma vida de luta constante em favor dos índios. Eu podia estar vivendo na cidade, mesmo em São Paulo, Campo Grande, aqui em Mato Grosso, melhores cidades e melhores condições. Mas eu reneguei tudo isso pela causa de minha gente. Irmã Cleusa Coelho, assassinada às margens do rio Paciá, em Labrea, no Amazonas, onde trabalhava com os povos indígenas Apurinã. Morreu em defesa da terra indígena, buscando a paz, os direitos dos mais pobres e a defesa dos direitos indígenas. José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo Silva, por denunciar a grilagem de terras, desmatamento ilegal e madeireiros dentro do projeto de assentamento agroextrativista, foram baleados e mortos em uma emboscada no dia 24 de maio de 2011. E o meu trabalho é em prol da floresta. Eu defendo a floresta em pé e os seus habitantes em pé. O que provocou a ira deles contra mim é a defesa do meio ambiente, porque eles trabalham de maneira ilegal. São pessoas que não estão aí para código florestal e nem para ética. Eles querem devastar tudo. Porque eu tenho um provérbio que diz o seguinte: existe ladrão porque existe quem compra o roubo. Existe a destruição porque compra a madeira ilegal. O Sínodo da Amazônia hoje também é a força destes e de tantos outros mártires que doam a sua vida para manter viva aquela terra. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. A presença da igreja na Amazônia faz parte também deste agir. A igreja reconhece a necessidade de examinar conteúdos, métodos e atitudes para se alcançar uma pastoral encarnada. Irmã Francinete, que carrega consigo os traços indígenas, é catequista franciscana e uma das auditoras do Sínodo, partilha com a gente o que se pode esperar do Sínodo da Amazônia. Então, neste Sínodo que está acontecendo, eu espero que sejam escutados, valorizados as propostas que foram feitas durante o processo de preparação do Sínodo. Tem boas propostas do próprio povo, né? Dos grupos de base que participaram, que fizeram, que responderam, que conversaram. Então são as propostas que agora está sendo discutido junto com todos os outros, realmente que aponte novos caminhos, principalmente para a evangelização. Até poderemos dizer uma conversão pastoral, né? E também uma conversão ecológica. Não pensar somente na floresta, né? Mas como igreja. Né? Pensar numa igreja, né? Como que a gente está realizando por lá, como que vivemos, como que nossos povos, né, de vários grupos vivem e como eles estão sendo cuidados. Então, vejo que uma parte, eles que estão nos ensinando, porque eles estão sendo escutados pela nossa igreja. A partir disso, com certeza, o Espírito de Deus vai nos iluminar, vai nos dizer como que devemos viver neste século 21, como igreja mesmo. Então, eu tenho uma boa expectativa com todas as reflexões que estão sendo feitas. Então, entrego nas mãos de Deus, que o Espírito de Deus realmente possa conduzir a nós que estamos refletindo junto com outros grupos, porque tem vários pensamentos, né? Mas não deixar
de lado as propostas que foi trabalhado nos grupos, né? Então, que realmente aconteça novos caminhos para a igreja, né? Realmente, né? Que tipo de Amazônia eu quero, né? Eu não sei como que outras pessoas que não pertencem à Amazônia está sentindo, né? Como que está o seu coração, né? Não é somente dizer, a igreja tem que fazer isso, não. Como que eu estou ajudando? Como que eu posso viver? Como que eu posso contribuir com a Amazônia? E, com certeza, Deus vai agindo em nossos corações, mostrando por onde nós devemos seguir, por onde devemos caminhar como igreja. Nossa será a mesa, terra mãe será o altar, o sustento à natureza, em milagres vai nos dar. Com o Sínodo da Amazônia, a Igreja quer mostrar ainda mais que caminha junto com o povo de Deus, e em especial com aqueles que vivem na região, e quer apontar ainda, a partir da vida, os caminhos que devemos trilhar rumo à ecologia integral. Partindo de um território específico, o Sínodo tem o desejo de fazer uma ponte com outros biomas essenciais para o mundo. Falamos aqui da bacia fluvial do Congo, do corredor biológico mesoamericano, florestas tropicais da Ásia Pacífica e ainda o aquífero Guarani, sem falar outros. Com relação ao debate que se trava sobre o cuidado da Amazônia, na verdade o Sínodo faz um chamado para uma região que é muito específica, que é a região amazônica, mas que é de fundamental importância para a vida do planeta. E ao convocar um sínodo para uma realidade que está tão ameaçada e que é de fundamental importância para o mundo e para a vida de todo o planeta e de todos os seres humanos, na verdade a Igreja traz um debate sobre o como estamos cuidando da Terra, o como estamos cuidando dessa ecologia integral. Porque não adianta grandes discursos se em práticas a gente não vai tomando atitudes na defesa dessa casa comum. E a Laudato Si, a encíclica Laudato Si, ela traz essa questão mais global, que é necessário cuidar dessa casa comum como um todo, em todos os espaços, em todos os lugares, todos os ecossistemas que existem para o bom funcionamento da Terra, desse nosso planeta, estão ameaçados, e estão ameaçados por conta de grupos econômicos que mercantilizam tudo, mercantilizam inclusive a vida. E essa visão mercantilista pode acabar destruindo essa casa comum, que é a única morada que nós temos, e destruir a Mãe Terra, destruir a casa comum, é destruir os filhos e as filhas da Mãe Terra. Então, esse chamado para o Sínodo da Amazônia, na verdade, é uma chamada de consciência para todos os cristãos, para todas as pessoas de boa vontade, que é necessário a gente mudar a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de viver e a nossa forma de estar no mundo. É um chamado para que tenhamos aquilo que o Papa Francisco nos fala, que vivamos numa sobriedade feliz. E a gente sempre fala que rico não é ter muito, ser rico é necessitar menos. Se a gente parte desse princípio,
Então a gente está trabalhando também para uma ecologia integral. A Instrumento Laboris diz: o Sínodo da Amazônia é um sinal dos tempos no qual o Espírito Santo abre novos caminhos que discernimos através de um diálogo recíproco entre todo o povo de Deus. O diálogo já começou há tempos, a começar pelos mais pobres, de baixo para cima, admitindo que todo o processo de construção é lento e difícil. Reconhecemos como franciscanos que este com certeza é um momento de graça para a igreja como um todo, ouvindo o apelo do documento preparatório, fazer com que a realidade amazônica tenha repercussão em todos os lugares. Muito mais do que reportagens, produzimos aqui vida e Amazônia. Obrigado pela sua companhia e formaremos esta grande rede que diz para o mundo que somos igreja, somos a Amazônia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o Sínodo Pan-Amazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri-nos olhos, nossa mente e o coração. Para acolhermos o que vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários. Que, pela palavra e o testemunho de vida, anunciam o Evangelho aos povos da Amazônia. E assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região. Contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós. Para que nunca nos faltem coragem e paixão. Lado a lado com o vosso Filho Jesus. Amém. 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 Amém.